De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com o secretário municipal de Educação. Vitor, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que acompanham aqui a entrevista, pela TV Educadora. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui para a gente poder, nesse momento, que antecede a volta às aulas, esclarecer a nossa população e passar alguns informes importantes para toda a nossa comunidade. Perfeito. Queria falar antes da questão da volta às aulas do Fórum Municipal de Educação, ocorrendo aí nessa semana. Mais uma edição, e a gente tem visto isso, o quanto que a constância desse fórum ajuda a planejar futuro e ao mesmo tempo aí, observar aquilo que está sendo, as metas que estão sendo atingidas. Pois é, Luciano, nossos professores se tornaram ontem ao trabalho, eles tiveram um período justo e merecido de recesso escolar, e aí nós voltamos sempre com o Fórum Permanente de Educação, que já está na 19ª edição. Então, é o que você disse, é uma política pública já consolidada. Em 19 edições, nós estamos realizando esse fórum, que é um momento formativo para os nossos professores. Ontem nós iniciamos com uma palestra, com umas mesas, com palestras no Teatro Municipal, e hoje, tanto na parte da manhã quanto agora no período da tarde, eles estão realizando oficinas nas nossas escolas. Então, tudo para preparar, para formar, para repensar as nossas práticas, para garantir um segundo semestre de bons resultados. Esse ano o Fórum Permanente de Educação tem um tema importante, que é a convivência ética na dimensão democrática, inclusiva, pacífica e cuidadosa. Esse é o nosso tema do nosso Fórum de Educação, que na verdade é uma continuidade de uma formação que nós já estamos realizando há 2 anos em parceria com a Unesp de Araraquara, voltada para a questão da convivência dentro da escola. Então nós iniciamos um programa há 2 anos, foram feitas várias formações com os nossos professores, com os nossos gestores, e agora nós estamos chegando ao final dessa etapa. Agora em agosto termina o convênio, e aí nós vamos concluir esse trabalho de formação para os nossos professores, para que eles possam saber lidar com as situações de conflito, garantindo uma educação que de fato seja acolhedora, que seja pacífica, que seja democrática e que seja inclusiva. Esse é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Nós precisamos formar seres humanos em primeiro lugar e, consequentemente, formando bons seres humanos, teremos bons profissionais, bons pais, boas mães, bons maridos. É isso que a educação também tem um papel extremamente importante. A gente muitas vezes escuta a escola tem que dar só o conhecimento de português, de matemática, isso pode ter funcionado há algum tempo, mas por hoje isso já não basta mais. A educação, além de, claro, de garantir todos os conhecimentos científicos nas diferentes áreas de atuação, de conhecimento, é também necessário formar melhores pessoas. A gente sabe que muitas vezes a sociedade cultiva valores que não são os valores que deveriam ser cultivados, valores sociais como respeito, como diálogo, como a cooperação. Nós também vivemos um cenário bastante desafiador, que é a questão das redes sociais. As crianças hoje, desde muito pequenas, elas já têm acesso às redes sociais. É claro que a gente já falou sobre isso aqui, inclusive no programa, desde janeiro desse ano, existe uma lei que proíbe o uso do celular na escola, em sala de aula, mas fora da sala de aula as crianças continuam tendo acesso cada vez maior às redes sociais. E as redes sociais, que no Brasil não tem regulamentação, elas acabam sendo muitas vezes instrumentos para cultivar o ódio, para cultivar a intolerância, para cultivar questões que, inclusive, trazem uma falsa ideia, uma falsa impressão de que todo mundo vai ser youtuber, que todo mundo vai ganhar muito dinheiro por ser youtuber, e a gente sabe que não vai ser assim, tanto é que existe hoje um discurso muito presente entre os jovens, condenando quem é CLT. Então, assim, o que para a nossa geração, para muitos, era... Olha, o que a gente quer é ser CLT, ter um emprego, um objetivo de vida, de ter um emprego fixo, de ter um emprego, passar num concurso público, de ter uma carreira, independente da área. Muitas vezes hoje é condenado pelas suas próprias youtubers ou personalidades aí do mundo das redes virtuais que condenam isso. Então, assim, veja como é difícil a gente trabalhar todas as questões. Por quê? Por mais que elas estejam acontecendo no universo das redes sociais, muitas dessas discussões, dessas questões, aparecem depois na sala de aula, onde eles se encontram presencialmente. Então, isso, esse programa tem nos trazido essas reflexões, tem nos trazido estratégias
para trabalhar sobre a questão da convivência no ambiente escolar. Perfeito. E de fato, não é, é um conjunto de ações que precisam ser pensadas a todo momento, não é? E justamente porque a educação tem esse papel vivo, né, de se adequar às novas realidades. Pois é, a gente, né, vive novos tempos. Eu ontem falava inclusive com os professores, são tempos que foram diferentes do tempo que nós estudamos, são tempos diferentes do tempo que nós nos formamos enquanto professores. Então, quando nós nos formamos enquanto professores, a maior parte do nosso grupo, essa realidade não existia, né? Nós não estávamos inseridos tanto nessa questão digital. E hoje a gente sabe que a escola, né, tem que preparar sim o ser humano, tem que preparar para o futuro. E aí algumas das estratégias que nós estamos realizando em salas de aula são a realização de assembleias. Nós vivemos num tempo em que os alunos não tinham voz. A gente sabe que isso é muito prejudicial. Tanto é, Luciano, que você sabe muito bem, você trabalha com comunicação, quantas pessoas têm medo de falar em público? Quantas pessoas têm medo de se posicionar diante de uma situação? Por quê? Porque na escola ele também não foi ensinado a isso. Ele sempre foi ensinado a ouvir e ficar quieto, né? E a gente sabe que para viver em sociedade, você tem que saber ouvir. Isso é fundamental. As pessoas também perdem um pouco essa noção de que é necessário saber ouvir, mas é necessário também se expressar e é necessário se posicionar. E a escola, né, tem essa possibilidade de criar esses instrumentos. Então a gente faz rodas de conversa com as nossas crianças, nós estamos realizando assembleias, nós estamos realizando uma série de ações para que as pessoas possam também, inclusive, demonstrar os seus sentimentos. E as crianças dizerem, olha, eu não gostei disso, né? Isso que você está fazendo me machuca. Porque a gente sabe que lá no passado, falava, isso era mimimi da sociedade. Há coisas que de fato podem ser mimimi, mas tem outras coisas, outras situações que são violências, né? Para mim não fez mal falar que o meu colega era preto, que o meu colega era isso, que o meu colega era aquilo, né? Mas para aquele que sofreu com o racismo, sim, né? Fez um mal danado para a vida dele. Mas nesse tempo ele não conseguia nem se expressar quanto aquilo fazia mal para ele e as pessoas aceitavam, isso era normal, então ninguém ligava para isso. Às vezes não ligava quem praticava o racismo, mas quem sofre o racismo sente ainda hoje, né, os danos disso. Então, nós temos trabalhado muito com essa questão, né, do respeito, né, as diferenças de uma forma geral, da aceitação, da tolerância, né, combatendo o racismo, combatendo qualquer tipo de violência de gênero ou religiosa que pode acontecer nas nossas escolas. Volta do recesso, né, Vitor? Muitas vezes as pessoas confundem, né, usam a expressão férias, mas não é recesso. Do ponto de vista legal, do ponto de vista trabalhista, né, esse período para nós da rede municipal é um período de recesso escolar. As férias são no período de janeiro, né? Todos os trabalhadores, né, têm direito a 30 dias de férias. Os nossos funcionários tiram entre dezembro e janeiro, quando a gente de fato, né, fica com a escola por um tempo maior fechado. Agora, em julho é um período de recesso, né, que também é garantido aos profissionais do quadro do magistério. Esse período é um período justo, necessário, importante, para que também se recarregue as energias para poder trabalhar com as crianças, né? Porque é desafiador, né? As pessoas falam quão é difícil a vida de professor e alguns falam, tem férias tantas vezes no ano, né? Mas a gente sabe que lidar no dia a dia com relações, né, com as crianças, com as famílias, né, com os gestores, enfim, com todo mundo, todo um coletivo, é bastante complexo. E, inclusive, para o trabalho ter um rendimento melhor, tanto as crianças quanto os professores, os profissionais de educação, de uma forma geral, precisam desse tempo, né, para dar uma recarregada nas energias, né, e voltar agora, né, para um segundo semestre, né. Falando em volta às aulas, né, Luciano, hoje, só para as pessoas, né, ficam na dúvida, hoje, dia 23 de julho, as escolas estaduais retornaram o atendimento, as aulas, né, o calendário do estado e do município tem algumas diferenciações, porque o estado é diferente da prefeitura, eles têm férias, 15 dias de férias agora em julho, né? Então por isso que tem um pouquinho de diferença. Então as aulas nas escolas estaduais já retornaram hoje. Na rede municipal, as creches voltam na sexta-feira com atendimento de meio período, porque período da tarde tem reuniões de pais, e na segunda-feira todas as escolas municipais retornam o atendimento, né? Então a gente começa agora dia 28 de julho com as escolas municipais e temos um calendário aí até dezembro, né? Até lá pelo dia 14 de dezembro, quando nós encerramos de fato as nossas atividades escolares deste semestre. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque os professores retomam um pouco antes, com a questão, né,
tanto do fórum quanto de planejamento, para que esteja tudo organizado para essa recepção dos alunos. Isso, os professores estão nesse momento, na informação. Na sexta-feira, nós temos a reunião de planejamento para discutir as ações que acontecerão ao longo do segundo semestre, né? Eu comentava que com você nós teremos um semestre muito intenso de atividades, né? De muitas ações, de muitas avaliações. Esse ano é um ano importante para nós, a educação, um semestre muito importante, na qual nós temos avaliações de escala nacional, que acabam dando resultado depois do município, da rede, no desenvolvimento da educação. Então, né, nós paramos esse dia para fazer o planejamento e na segunda-feira retomamos com as aulas. Também é importante dizer, Luciano, que já na semana que vem, cada escola tem uns dias diferentes, mas geralmente segunda, terça e quarta, nós temos as reuniões de pais no período da noite, né? A partir das 18 horas, 17h40, nós temos as reuniões de pais. Então, cada escola vai entrar em contato aí com as famílias, né? Para informar as reuniões de pais. Mas é importante aproveitar aqui o espaço, a audiência, para deixar isso claro, né? A gente retorna, mas já na sequência fazemos reuniões de pais para que também possamos alinhar junto às famílias as ações desse semestre. A gente sabe que a família tem um papel importante, né, no acompanhamento dos filhos, mas também saber os momentos que nós teremos feriado, que nós não teremos atividades e as ações que a escola tem desenvolvido, né, já desde o início do ano e precisam ser retomadas agora. Então, vamos também informar as notas do segundo bimestre, informar os avanços das crianças, mas principalmente estabelecer também um planejamento junto às famílias para esse segundo período aí de aulas. Muito bom. E reforçando essa importância, né? Porque a gente sabe que a família que, né, tem uma boa comunicação com a escola, entende direitinho essa questão da grade, etc., tem uma rotina mais tranquila aí. A gente vê muitas vezes o problema de excesso de faltas, um descompasso até às vezes das participações das atividades internas da escola. Então é importante que a família esteja em sintonia. É necessário, né, Luciano, que as famílias acompanhem tanto o dia a dia dos filhos, perguntar o que eles têm feito na escola, o que eles têm aprendido, como foi o dia, né, o que aconteceu. A criança precisa, e é uma forma dela expressar também aquilo que aconteceu no ambiente escolar, né? Por outro lado, acompanhar se está fazendo as atividades escolares, se tem tarefa, tudo isso é fundamental no dia a dia. Mas nas reuniões de pais são necessárias para esse momento, para que o professor possa também passar uma avaliação daquilo que está acontecendo, né, com a criança ao longo do bimestre. Então, é necessário que os pais participem desses momentos, porque ele fica informado, ele demonstra que ele dá valor ao seu filho. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa falar com mais constância, né? Porque quando você se dispõe a deixar de fazer, às vezes, uma atividade de lazer, ou você consegue, né? Geralmente, as nossas reuniões não são em horário para a maioria da população, claro, né? Tem sempre um outro que vai trabalhar esse horário. Mas para a maior parte da população é às 18 horas a reunião. Então, assim, você já terminou, está saindo do serviço, né? Você demonstra valor que você tem pelo seu filho. Olha, eu estou dando importância ao meu filho, eu quero saber o que está acontecendo com ele na escola, porque é o momento, né? Nessa fase da vida, a atividade que eles têm é a escola, então dá valor a ele. Então, isso é importante, além, claro, né, de conhecer o planejamento, de saber da necessidade de não poder faltar. Nós temos uma política sistematizada de busca ativa escolar. Nós sabemos que se a criança não for para a escola todos os dias, ela não vai conseguir ter o mesmo desempenho daquele que vai. Então, 3 faltas consecutivas que o aluno falta sem justificativa ou 5 faltas intercaladas, nós já acionamos o mecanismo de busca ativa. O professor vai entrar em contato, a escola tem que entrar em contato para ver o que está acontecendo com a criança. Lugar de criança é na escola. Os lugares que têm os melhores desempenhos na aprendizagem dos alunos são lugares que há muito tempo já instituíram isso. Olha, lugar de criança na escola não pode faltar, exceto, claro, a criança está doente, mas por outras situações é a obrigação da criança estar na escola. Então, por isso que a gente, né, nessas reuniões, a gente reforça todos esses compromissos. Depois nós passamos datas, né, que a gente vai ter as atividades do segundo semestre. Acho que tudo isso, né, fica bem elucidado para o pai que pode acompanhar essas reuniões. A Giovana perguntando aqui, Vitor, a respeito de transferência no meio do ano entre escolas, né? Como fazer e como funciona? As transferências entre escolas, elas podem acontecer ao longo de todo o ano, né? Nem sempre são atendidas porque isso depende do número de vagas em cada turma.
Mas como que funciona? A família precisa solicitar diretamente na escola. Isso nem precisa ir na secretaria. A pessoa vai direto na escola, para a qual ela mora mais próximo, né, para ver se tem a disponibilidade de vaga. Caso não tenha vaga, enfim, aconteça de não conseguir ser atendida essa demanda, aí a Secretaria de Educação, como ela tem o controle das vagas nas escolas municipais, ela consegue, não tem aqui, mas eu consigo te atender aqui. Então a gente consegue, né, fazer esses atendimentos. Nas escolas estaduais funciona da mesma forma, então se a transferência é de escola estadual para municipal ou de municipal para estadual, é ir direto nas escolas. A centralização de vagas acontece apenas para as creches que é na Secretaria de Educação, porque também pode acontecer, né? Então as crianças querem mudar de uma creche para outra. Aí nesse caso procura a Secretaria Municipal de Educação, que nós estamos, né, viabilizando as trocas. Então, até agora, antes de entrar aqui no programa, a mãe entrou em contato comigo, né, fez uma mudança, né, mudou de endereço. Já encaminhei, vai, né, para tal creche, né, que fica mais próximo da residência que ela vai morar agora. Então, isso acontece durante todo o ano, tá? Aproveitar também, Luciana, a pergunta da Giovana, né, que falou sobre essa questão de transferências, de matrícula. Sempre importante dizer, né, porque agora a gente já começa, assim, a gente mal está entrando no semestre, mas ao mesmo tempo já tem ações que são para o ano que vem. Então, assim, algumas situações já começam a ser trabalhadas o ano que vem. Então, por exemplo, os alunos que estão nos 5º anos, nós vamos ter reuniões de pais agora, nós já vamos orientar. Leve o comprovante de endereço atualizado para deixar tudo certo no sistema, porque, né, esses alunos são, agora em agosto, se faz uma compatibilização, vê onde eles estão morando, para depois indicar a escola para o ano que vem. Então, assim, porque é rede estadual, não é mais municipal. Não é mais municipal. Então, os alunos saem da rede municipal e vão para a rede estadual, né? A gente só tem uma escola que atende o 6º ao 9º, que é o Esther Viana, que os alunos já estão lá no 5º ano e continuam. Mas as outras escolas, os alunos, né, saem da rede municipal e vão para o estado. Então, assim, tem a opção de estudar em período integral, tem a opção de estudar, né, geralmente mais próximo da sua residência. Mas a migração, as matrículas, são feitas com base na geolocalização, no endereço que a pessoa está residindo. Então, muitas famílias mudam de endereço, mas não atualizam junto à escola com esses comprovantes. Então, depois acaba, né, tendo essa dificuldade de não cair na escola mais próxima da sua residência. Então, isso já precisa estar atento, né, nas reuniões de pais. Nós vamos falar sobre isso, mas os pais que estão nos acompanhando já ficam, olha, se está no 5º ano da rede municipal ou se está no pré-2 da escola municipal, que não tem continuidade, então Paulo Fagione, Anselmo Testa, Maria Aparecida ou José Virgílio Bragueto, também precisam atualizar os seus endereços, porque elas vão no 1º ano para uma escola municipal, certo? Mas que também vai depender dessa questão da geolocalização, tá? Então isso é um ponto importante. Outro ponto importante também, que eu quero já chamar a atenção dos pais, é porque, assim, muitas pessoas não têm a pretensão de colocar o filho na creche o ano que vem, né? O ano de 2026. Nós vamos abrir as inscrições para as creches de 2026 sempre na mesma data, 10 de setembro. Então, eu quero vaga para o ano que vem. Já vai colocando aí na agenda, vai ficando atento, porque dia 10 de setembro nós vamos voltar aqui, vamos falar, vamos, né, utilizar os espaços aqui da imprensa local para divulgar isso. Mas é importante já ficar com essas datas na cabeça, porque dia 10 de setembro nós vamos abrir as vagas para o ano de 2026. Perfeito. Então, é de olho nessas questões que a gente sabe a importância disso e sempre se esbarra nessa questão, né? Olha, tudo é georreferenciamento, é estado, é município, seja para a escola, seja para a creche, né? Só a partir do momento que não se conseguiu vaga que se vê outras opções. Isso, o primeiro momento é isso, né? A gente precisa garantir o direito de todas as crianças, né, estarem estudando a partir da pré-escola, é obrigação do município garantir vagas a partir do pré, né, que é uma etapa obrigatória. A creche ela é uma etapa facultativa, as famílias podem ou não optar em colocar o seu filho na creche, mas em qualquer uma das situações, a prioridade é para atender as crianças próximo à sua residência. A única exceção que tem existido nas políticas é com relação à escola de período integral. Como nem todas as escolas são período integral, então você atende pessoas da cidade toda, né, dentro do espaço das escolas de período integral, né? São geralmente escolas estaduais que atendem período integral. Por isso que é sempre necessário atualizar o endereço, atualizar o telefone. Nós temos muitas dificuldades, às vezes, por conta disso, porque o telefone deu problema, a pessoa não esqueceu de avisar a escola. Manda o bilhetinho lá, os alunos têm, lá na rede municipal, eles têm agenda, coloca na agenda, fala, olha,
mostra para a professora mostra para a secretaria, para que a gente possa, né, ter sempre os dados atualizados de todas as famílias e manter a comunicação necessária com todas elas. As nossas escolas também possuem Facebook ou Instagram, que também são canais que a gente utiliza para poder fazer a divulgação das nossas ações que acontecem no dia a dia, sejam as atividades pedagógicas que acontecem, sejam atividades diversificadas fora do ambiente escolar ou mesmo para os recados que também, né, a gente sempre usa aí para poder falar com a nossa população. Falávamos nos blocos anteriores, né, desse segundo semestre, um pouco mais puxado em função de a gente ter aí uma redução nos feriados, né, segundo semestre, e também um pouquinho mais puxado porque temos muitas avaliações. Pois é, Luciano, esse ano, né, de 2025, nós temos avaliações que são muito importantes que definem aí a qualidade da educação. São avaliações externas que são aplicadas a todos os municípios do Brasil e aí a gente chega ao resultado do famoso IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que mede como que as crianças, né, estão aprendendo, se elas estão evoluindo no aprendizado. E claro, é sempre um desafio para os municípios melhorar a educação. Não é algo que se faz de uma hora para outra, de um dia para o outro, né? É um processo continuado. Nossos professores têm trabalhado muito, né, nesses últimos anos, buscando melhorar o planejamento, a execução das atividades pedagógicas, né, para poder garantir o aprendizado adequado em cada ano escolar. Mas agora é o momento da avaliação, né? A gente precisa estar muito mais preocupado, eu até diria, né, com isso. Por quê? Porque a gente, né, é todo um trabalho que foi construído em 2 anos. Essa avaliação ela é a cada 2 anos, são nos anos ímpares. A gente, em 2021, vamos pegar um pouco dessa trajetória. Nós tivemos uma queda significativa no dado. Por quê? Porque nós viemos de 2 anos de pandemia, 20 e 21. Os alunos fizeram a prova, logo que eles voltaram às aulas presenciais, foi em novembro de 2021, as aulas tinham voltado em setembro, mas em esquema de revezamento. Então foi um ano bastante complicado, então era esperado, né? Todos os municípios do Brasil caíram. Em 2023, nós retomamos a nossa trajetória de crescimento, melhoramos a aprendizagem dos nossos alunos, né? O que também era esperado, porque eles voltaram às aulas presenciais. Ainda assim, com a defasagem dos anos de pandemia, porque o aluno que faz a prova no 5º ano, ele tinha passado por esse processo de pandemia. E agora, em 2025, nós temos o desafio de continuar a melhorar a educação, de continuar a ter bons resultados. Daí a gente vamos ficar muito frustrados se não conseguirmos alcançar esse resultado. Mas é uma prova, então a gente tem que estar muito atento. E para ir bem na prova, não é só estar bem no dia, é toda uma trajetória educacional. Por isso que a gente vai precisar cobrar muito dos nossos alunos estudo, compromisso, né, com a aprendizagem, que eles possam realizar as tarefas, que eles possam participar das plataformas. Nós temos uma plataforma de leitura tão interessante na rede municipal que é o Elefante Letrado. É uma plataforma de leitura online, então as crianças podem ler em casa. Então a gente tem cobrado muito isso, né, da nossa rede, para que, melhorando a leitura, melhorando a escrita dos nossos alunos, estamos trabalhando, melhorando os apoios, melhorando as formações, usando o currículo, melhorando o planejamento, o monitoramento desse processo. Então tudo isso, né, é uma série de ações que estão realizadas no dia a dia, que só quem está ali no dia a dia da sala de aula consegue perceber o volume de ações que estão sendo realizadas para que a gente possa ter um bom resultado. Nós não estamos pensando na prova em si, nós estamos pensando em garantir os direitos de aprendizagem dos alunos para que, consequentemente, eles possam ir bem nas avaliações. Mas para ir bem na avaliação, também é necessário, né, que o aluno conheça a avaliação previamente. Não dá para ele chegar num dia, é como um concurso que qualquer um às vezes presta, né? Não vou chegar lá no dia da prova de alegre, né? O aluno precisa ser preparado para isso também. Então a gente vamos aplicar simulados, vamos aplicar outras avaliações para também preparar e garantir esse monitoramento. Até para que a gente possa ver em que nível os alunos estão e o que nós precisamos avançar para que eles possam, de fato, né, ter os seus direitos de aprendizagem garantidos. Isso está na lei, né? A gente tem que garantir que os alunos aprendam, né, e, consequentemente, para que eles possam ir bem nas avaliações. Tanto do IDEB, que é uma avaliação bianual, como também da avaliação do SARESP, né, que é uma avaliação que nós temos anualmente agora, né, o ano passado. Na avaliação, nós ficamos entre os 100 melhores municípios em alfabetização, isso é uma conquista importante. Nossa Escola Ana Bonagura ganhou o Prêmio de Excelência Educacional, vai receber o recurso agora de quase R$40 mil do governo do estado, por conta de ter ido bem nessa avaliação. Recebemos o selo ouro em alfabetização. Assim, é uma série de conquistas, mas
é muito trabalho. A gente precisa continuar avançando os nossos alunos. Não dá para estagnar, não falar assim, nós chegamos a esse patamar. Porque mesmo estando entre bons municípios com indicadores educacionais, ainda a gente sabe que é insuficiente. Nós precisamos avançar muito mais a educação do município de Batatais e estamos trabalhando para isso. Tem um trabalho da secretaria, das escolas, dos professores e precisamos que toda a população esteja envolvida nisso, principalmente os pais e as famílias dos nossos alunos. Até porque o sarrafo do índice de avaliação sobe todos os anos. E à medida que você sobe, para você conseguir alcançar aquela meta, é muito difícil. Então, assim, aumentar 0,1 pontos na escala do IDEB é um trabalho muito grande, né? Então, assim, não é um indicador fácil de ser alcançado, né? Como a gente já está num patamar acima da média nacional, acima da média estadual, quanto mais você sobe, mais difícil é você conseguir, né, que os outros alunos também estejam nesse patamar. Mas eu tenho muita esperança, né, de que nós, com o nosso trabalho, com o trabalho de toda a rede municipal, de todos os nossos profissionais que são muito comprometidos, nós vamos conseguir, mais uma vez, ter êxito nesse resultado. Serginho, Amário e o Kleber aqui com uma questão bem parecida, né? Que além de tudo a gente tem toda essa questão burocrática, como você coloca, de avaliação, prova, conduta, como seguir, e eles colocam, né? E como é que ficou a questão, por exemplo, dos monitores de creche, não é? Que tem aí um imbróglio legal ainda para ser sanado. Tem um imbróglio que a gente está nessas discussões também, né, com relação a isso. Para a população entender de forma rápida, né? Em 2022, a administração fez uma lei reconhecendo as educadoras de creche enquanto professoras de creche. O Tribunal de Justiça julgou essa legislação uma inconstitucionalidade, como se nós tivéssemos feito uma transposição de cargo, que elas assumiram um cargo para o qual elas não prestaram concurso. Na verdade, na nossa visão, é uma decisão injusta, mas a justiça é feita por homens, né? Então, por conta dessa inconstitucionalidade, a administração encaminhou um projeto de lei para a Câmara para simplesmente garantir a permanência delas no quadro, né, da prefeitura e garantir uma legislação que desse segurança jurídica, inclusive para elas estarem vinculadas no quadro da prefeitura. A Câmara analisou o processo, né, pediu vistas por um primeiro momento, mas na votação votou contra o projeto de lei, né? Nós respeitamos a decisão da Câmara Municipal, essa foi uma decisão do Legislativo, né, e os poderes, cada um tem os seus papéis. Por conta disso, nós estamos agora numa situação bastante difícil, bastante complexa, inclusive nós não temos certeza de nada ainda em relação a isso. A Câmara Municipal montou e votou uma comissão de estudos. Nós estivemos a semana passada, eu enquanto secretário, participando de uma reunião junto à Câmara Municipal. Eles estão solicitando informações, documentos, e agora eu inclusive, né, enquanto secretário, tenho reunido com a representante eu vou chamar de professores, porque para mim elas são professoras, né, para tratar deste assunto, né? Então a gente tem, no semestre passado, nós fizemos algumas reuniões, levantamos algumas ideias, algumas propostas, que agora, né, serão levadas ao prefeito, para que ele possa também avaliar junto com a parte jurídica. É um conjunto, né, Luciane? A parte jurídica junto com a parte pedagógica, junto, né, com o reconhecimento do trabalho que elas realizam na nossa rede municipal, para que a gente possa depois formular um novo projeto de lei e encaminhar para a Câmara Municipal para apreciação. E aí, claro, os vereadores terão toda a liberdade de se posicionar, inclusive o grupo, porque pode ser que encaminhamos projetos que não vão contentar nenhum grupo, nem o outro, mas nós vamos procurar sim fazer uma mediação em relação a isso, para garantir de fato, né, que a gente possa regularizar essa situação dentro dos limites impostos, né, pela Justiça, dentro da legalidade. E que ainda vai ter que passar depois pelo crivo da Justiça de novo, não é? Sim, e o que nos preocupa, inclusive, é essa questão de não ter sido votada uma lei, né? Então, assim, nós informamos o tribunal quais foram as ações adotadas pela prefeitura, até para que o prefeito não incorra em qualquer problema administrativo, de improbidade administrativa também, porque ele que, de uma certa forma, acaba sendo penalizado, né, por conta disso, então a responsabilidade é dele. Ele fez aquilo que era necessário naquele momento, né? Da mesma forma que aconteceu em 2022, né? A questão da profissionalização delas, né? De serem professoras. E agora nós tivemos a decisão adversa, que tivemos que também tomar as medidas, né? Dentro da legalidade que nos cabiam, né? A Câmara votou contra. Nós tomamos as medidas administrativas que eram necessárias, mas ainda não temos nenhuma segurança jurídica. Isso, claro, pode ser questionado novamente pela própria Justiça.
tanto a lei que nós encaminharmos, como a ausência da aprovação de uma lei, né, sobre esse tema. Vitor, gratidão pela participação conosco e fica sempre aberto aqui o espaço para as informações da Secretaria. Obrigado, Luciano. Eu agradeço muito à TV Educadora, né? Sempre um espaço que nós temos aqui para poder conversar diretamente com a população, para poder informar a nossa população sobre as ações da educação, né? Reforçar aqui o meu desejo de um ótimo retorno às aulas, né? Os alunos aí estão nos últimos dias de descanso, aproveitem esse restinho aí de recesso, porque dia 28, na próxima segunda-feira, queremos recebê-los todos novamente na escola para um semestre bastante harmonioso, de bastante paz, de muito aprendizado principalmente, né? Com o apoio das nossas famílias, que são sempre muito parceiras da escola, para que a gente possa colher os frutos de tudo isso, né? Que é garantir o direito de aprendizagem dos alunos e, consequentemente, como eu já falei, os bons resultados nas avaliações educacionais que também teremos ao longo desse semestre.